O Via Justiça está de volta discutindo hoje o monitoramento eletrônico de presos por meio de pulseiras e tornozeleiras. Nossos convidados são o juiz Wagner de Oliveira Cavalieri, da Vara de Execuções Criminais de Contagem, e o subsecretário de Administração Prisional de Minas Gerais, Genilson Zeferino. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, disse que a discussão sobre o monitoramento surgiu em meio a propostas de mudanças no regime aberto, que poderia ser substituído pelo controle eletrônico. O ministro classificou de modelo de ficção o regime aberto, que permite ao preso passar o dia fora da cadeia e depois voltar para a casa do albergado. Os senhores concordam com o ministro Mendes? Regime aberto é modelo de ficção, juiz Cavalieri? Eu tenho uma opinião pessoal a respeito do regime aberto e penso que ele é um tanto quanto ultrapassado, né, no sentido de que o preso hoje ele possa permanecer durante todo o dia fora do estabelecimento prisional e, parecendo um contrassenso, ele não possa dormir com seus familiares. Então, essa é uma grande vantagem do monitoramento eletrônico. Você poderia retirar esse condenado do albergue, né, e permitir que ele também pudesse pernoitar na sua própria residência, uma vez que estaria plenamente fiscalizado. Doutor Genilson, pegando a fala do presidente nacional da OAB, que disse que o Estado, com o monitoramento eletrônico, estaria transferindo para as famílias a responsabilidade social com o preso. O que o senhor diz disso? Ele, na verdade, talvez contrapondo essa posição, é lembrar o que um autor famoso já fez sobre o preso, que é a lógica do vigiar e punir. Na verdade, a família ela é responsável também por ele. E eu observo dioturnamente a presença das famílias nas visitas. Então, a situação do crime, ele gera um drama na sociedade e atinge encher as famílias. E nesse momento, o preso com a tornozeleira em casa envolve a família de tal forma que ela também o incentive a não voltar para a prática criminosa. Enfim, não é uma ação só do Estado, a ação de ressocialização. A família tem que ser envolvida. Juiz Cavalieri, a lei é ou não inconstitucional? As tornozeleiras ferem a dignidade humana? Como resolver o conflito de princípios em relação a esse tema? Na verdade, eu não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade na lei, embora ainda esteja, né, sendo debatido esse assunto. Nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida ele é absoluto, no sentido de que, se eu estiver atentando contra a sua vida, o senhor tem o direito de também reagir e até tirar a minha vida em legítima defesa. Então isso aí demonstra que nenhum direito é absoluto, todos os direitos são relativos. E da mesma forma, o direito à privacidade, o direito de imagem, todos esses direitos são relativos. Nós temos que ter sempre em mente que quem estará usando uma tornozeleira eletrônica é um cidadão que praticou um delito, que foi julgado e processado e condenado, e que agora está cumprindo uma pena, está acertando as suas contas do ponto de vista do direito penal com a sociedade e com o Estado. Subsecretário, uma pergunta para uma reflexão. Na época da escravidão, os escravos eles eram presos em correntes e marcados a ferro. Isso seria inadmissível nos dias de hoje. Os equipamentos para a monitoração eletrônica não seriam as correntes do passado? Não, eu acho que não são os novos grilhões. Né? A tornozeleira é um relógio. O bracelete ele tem a mesma dimensão de um relógio. E o que ele tem como intenção é monitorar, é manter, seja no GPS ou na radiofrequência, que são as duas tecnologias que a gente vai utilizar, um acompanhamento da vida dessa pessoa e não estigmatizá-la. O próprio juiz já chamou atenção, é algo que pode ser dissimulado por uma blusa que tampe, não é nada ostensivo que vá estigmatizar a pessoa que estiver utilizando. O senhor acha então que os constrangimentos serão menores, juiz Cavalieri, do que se o preso estivesse preso? Com certeza, eu acredito que sim. Não existe execução sem fiscalização e a partir do momento que o próprio sentenciado se sente mais fiscalizado pelo Estado, a sua tendência a seguir as regras da pena que lhe foi imposta, ela aumenta. E, ao mesmo tempo, nós vemos na prática que, muitas vezes, o preso do regime aberto que está cumprindo pena no albergue, ele sai durante o dia, trabalha, quando chega à noite e volta para o albergue, às vezes tem ainda alguns conflitos com os outros albergados,
são pessoas, né, de diferentes culturas, de diferentes convicções, que praticaram crimes diferentes. Então, até nesse sentido, talvez seja interessante para o Estado, já que o sentenciado já está numa fase final de cumprimento de pena, num regime menos rigoroso, que ele possa ser retirado daquele meio de convívio com outros sentenciados e possa aumentar o seu convívio com a família. O senhor acha, subsecretário, que o Brasil possui estrutura para tal medida ou a lei pode cair no vazio? Eu acho que, a partir da nossa experiência de Minas Gerais, não é um investimento alto, muito pelo contrário, ele potencializa a capacidade do Estado na fiscalização e hoje a gente tem algo, do ponto de vista da própria segurança, que completaria o ciclo. Essa pessoa que estaria sendo monitorada eletronicamente, ela tem na sua retaguarda um grupo, nós já temos esse grupo treinado, que monitora 24 horas e com a capacidade de resposta, caso essa pessoa rompa o lacre ou ela de fato se desvie daquele percurso que ela estava definida. Então o Estado hoje tem condição de responder e não é um equipamento caro. O senhor falou em termos de custos, quanto que seriam esses custos? Bom, hoje o cálculo que a gente faz é em torno de R$500 a tornozeleira. Se a gente comparar que um custo de um preso em média custa R$1.700. Juiz Cavalieri, as consequências do encarceramento hoje no Brasil revelam o fracasso do direito penal no país? Eu acho que nem tanto, né? Nós temos buscado algumas alternativas, essa é uma das alternativas. Temos buscado também a implementação de APACs. Hoje o Brasil, Minas Gerais e o Brasil têm se tornado modelo para o mundo em termos de implementação de APACs, que inclusive envolvem toda a sociedade, não só a família, mas toda a sociedade na questão da ressocialização. Então, o que interessa para nós é que nós busquemos cada vez mais meios de propiciarmos uma execução de pena, buscando não só o caráter punitivo, mas também a ressocialização daquele que foi condenado. Última pergunta nesse bloco, doutor Genilson. O presidente da OAB Nacional disse também, o Fir Cavalcante, que o monitoramento é uma ação improvisada que adia a criação de uma política carcerária eficiente. Comentário do senhor. Eu acho que não. Na verdade, essa questão de prender pessoas é uma tarefa muito difícil. E é um dilema do nosso tempo. Concordo com ele que isso sempre foi muito improvisado. O que se busca no nosso Estado é dar uma dimensão de uma política pública, inclusive com a perspectiva de ser avaliada. Nesse momento, o que se busca construir no nosso Estado é algo que de fato, ao final, apresente um produto. E o produto não é contabilizar pessoas presas, mas pessoas que passaram por essa experiência e que nunca mais retornarão. Ou seja, estão voltando para a sociedade melhor do que um dia entraram no sistema. Vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida com o último bloco do programa.